Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Na oração sacerdotal do Cristo, conforme o capítulo 17 do Evangelho segundo João, nos versículos 9 a 11, pode-se ver que os discípulos tinham ainda rudes provas a suportar. Não falamos, bem o sabeis, de provas do ponto de vista da expiação. É para fortalecê-los que Jesus profere as palavras constantes destes versículos e cujo sentido, segundo o Espírito, podeis penetrar mediante as explicações já dadas sobre textos análogos. A palavra prece pode e tem que ser considerada de diversos pontos de vista. Ao ouvido do homem, ela ressoa como a promessa de um amparo, de uma atração, de proteção divina. Do ponto de vista espiritual, a prece é uma emanação dos mais puros fluidos e por meio da qual amparo e força recebem, mesmo a seu malgrado, aqueles a favor de quem ela é feita. É uma magnetização moral que se opera à distância e da qual muito dificilmente vos podeis inteirar. Compreensível, entretanto, deve ser essa expressão, magnetização moral, para os que hão estudado e admitem a ação dos fluidos magnéticos. Que ação exerce o magnetizador que, por efeito da sua simples vontade, emite fluidos que envolvem um paciente e lhe dão força ou o condenam à inércia, lhe rasgam novos horizontes ou o mergulham em trevas, lhe abrandam as dores ou fazem que experimente sofrimentos fictícios? Pois bem, a prece é, de um ponto de vista mais alto, o mesmo princípio em ação. A alma, por efeito da sua vontade e do seu amor a elevar-se ao trono do Eterno, emite fluidos sutis que envolvem aquele ou aqueles em favor de quem a prece é dirigida ao Senhor. E esses fluidos têm a propriedade de fortificar a alma sofredora, de esclarecê-la, de a instruir. Sua ação, porém, é mais forte sobre a alma desprendida do que sobre o espírito encarnado. A este, a matéria torna difícil experimentar os benéficos efeitos da prece, os quais, entretanto, não ficam perdidos. Uma vez desencarnado, o espírito aproveita sempre do socorro que lhe foi insuficiente durante a encarnação. Dizendo com referência a seus discípulos, a fim de que sejam um como nós, Jesus lhes faz compreender que entre eles deve haver comunhão de pensamento, como entre ele e o Pai, a fim de que sejam entre si um pelo pensamento, como ele e o Pai são um, também pelo pensamento. No versículo 12, diz Jesus, falando de Judas, a quem designa pelo apelido de Filho da Perdição. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Lembrai-vos do que já dissemos a este respeito. Sabido era de antemão que Judas não teria forças para resistir à prova que pedira. Fora disso prevenido por seus guias, mas o orgulho o levara a persistir. Permitiu-se-lhe então tentar a prova. Eis como ele era um filho da perdição, a fim de que a Escritura se cumprisse. Versículo 13.
Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Antes que se consumasse o sacrifício do Gólgota, Jesus insiste ainda uma vez na predição que já fizera da traição de Judas, para que, lembrando-se do que lhes ele dissera, os discípulos fiéis achassem nas suas palavras mais uma garantia acerca da missão que desempenhara e um apoio nas vicissitudes em que se iam encontrar. Versículos 14 a 16. Os apóstolos não eram do mundo, por serem pelos seus sentimentos espíritos mais elevados do que os outros então encarnados, os quais, mais atrasados do que eles, os odiavam não por causa de suas personalidades, mas por causa da palavra de Deus que eles haviam recebido do Mestre que também, e com muito mais forte razão, não era do mundo, porquanto era espírito de pureza perfeita e imaculada, a desempenhar uma missão superior, e que, atentos os frutos que esta havia de produzir, se dirigia mais às gerações futuras e, sobretudo, ao tempo da era nova que se abre diante de vós, do que aos homens daquela época. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.